acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor Patrícia Reis. sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói. Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego, Inês Pedrosa. mas também conseguirmos enxutar os fantasmas bastante reais da família. E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes, Rita Ferro. que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados. Às vezes, quase sempre, Ana Daniela Soares. um livro é maior do que a gente. A páginas tantas. A internet faz parte dos nossos dias, os blogs, as redes sociais, já é quase impossível passar completamente ao lado. Há quem consiga, mas já é quase impossível passar completamente ao lado. E claro, como não podia deixar de ser, existem blogs sobre lifestyle, existem blogs sobre alimentação e existem blogs, obviamente, sobre livros. Rita Ferro, agrada-te que se escreva sobre livros na internet? Agrada, quando as pessoas são boas, funciona como uma crítica paralela importante e até instrutiva, não só para o público, como para o próprio autor, que fica sempre a saber coisas novas de si mesmo sobre as críticas. Já descobriste em que coisas nunca novas pensou. sobre ti? Imensas. Como por exemplo? Descobrimos, houve uma pessoa que me disse que eu metia sempre, por exemplo, um crítico que me disse que eu metia sempre empregadas domésticas nos meus livros. Era uma coisa que eu não tinha reparado nunca. A Rosa Mas Monteiro pronto. é anões. É anões, pronto. E eu também tenho um problema com... Nós Quer dizer, sabemos. também tenho uma recorrência Nós com anões. sabemos. Eu até sugiro que as pessoas que estejam interessadas neste tipo de blogs literários que vão buscar uma canetinha, porque eu trouxe sugestões. Portanto, eu começaria, em primeiro lugar, pelo Mal ao Mil, um blog... Não, mas isto para contextualizar, quer dizer, hoje em dia a crítica é omissa ou rara. Tem-se a sensação que alguns foram contratados para fazer sangue, não é? E, portanto, Estamos a falar dos meios de comunicação dos meios de convencionais, comunicação jornais, convencionais, rádios, televisões. Sim, rádios, mas sobretudo os jornais, que é onde classicamente se há debates entre críticos e autores, tradicionalmente, entre críticos e críticos, também acontecia de antes, nos anos 40, 50, 60, por aí, quando a crítica tinha uma dimensão extraordinária. Hoje em dia, começou-se a observar ultimamente que não só os críticos são tendenciosos por questões ideológicas, por questões não ideológicas ou por questões sexistas, seja lá por que for. A verdade é que as pessoas pagam por pensarem como pensam e são frequentemente maltratadas. As críticas que aparecem nos blogs literários têm mais isenção, porque não são pessoas, primeiro, pagas, que é muito importante, não têm a obrigação de ser más, de ser boas. Eu noto muito mais isenção. E durante muito tempo frequentei estes blogs que vou dizer e que eram interessantes. Depois também, como tudo na vida, passei para bingo e para outras questões. Mas temos Não aqui... estás a falar do jogo online. Hã? Passei para bingo, não estás Não a falar estou do a falar jogo no jogo online. online. Não, isso também é outra coisa interessante. Ora bem, o Mal ao Mil, que é dirigido, digamos assim, é gerido pelo António Araújo, é um blog dele. O António Araújo é um crítico, para mim, extraordinário. Se não formos nós os visados, não é verdade? Senão as pessoas desmoronam-se, porque ele é implacável. Mas é um implacável que fundamenta tudo, que é isso que um escritor, um autor ou até um leitor procura num crítico. Está, diz o bem, diz o mal e diz o péssimo, mas tudo fundamentado, baseado numa enorme bagagem cultural e, em particular, literária. Foi um consultor cultural de Cavaco Silva em 2 mandatos e agora parece que está a ser no Marcelo, mas ao mesmo tempo ao Pedro Mexia. Não sei bem qual é que é o consultor neste momento cultural do Marcelo Rebelo de Sousa, É o mas Pedro Mexia, é o Pedro é o mais Mexia. conhecido. Então ele foi do Marcelo quando ainda não era Presidente da República. Ora bem, passa por ali tudo. Passam temas e passam livros. Passam temas usados nos livros e passam os próprios livros. Mal ao Mil, do António Araújo. Depois temos o do Eduardo Pita, que é um já velho blog, velho no sentido de antigo, e, portanto, tem a opinião dele, é uma coisa muito pessoal, eu diria,
mas que é o melhor blog de literatura, ou seja, aquele que é mais consistente e que está sempre a debitar opiniões sobre os livros, e portanto as pessoas que não têm muita noção vão lá para saber exatamente de que é que trata o livro e o que é que o autor pensa, o que é que o autor, porque o Eduardo é também um escritor conhecido, o que é que pensa do livro. E depois agora vou dizer indiscriminadamente, há um chamado Canal de Poesia, outro chamado Blog Poesia, depois há um brasileiro que eu também espreitava, que é o Modo de Usar e Companhia. Voltamos aos portugueses, Poesia Distribuída na Rua, Meia-Noite Todo o Dia, Universos Desfeitos, Porosidade Etérea, Rua das Pretas, There is Only One Alice, O Café dos Loucos, Contramundo, Aéreos Tenebré. Acaba em locução latina. É. E pronto. Aqui, e também um completamente louco, mas divertido por isso, do Miguel Martins, que é um poeta, o único verdadeiro Deus vive. É muito divertido e fala em literatura internacional. Aliás, eles todos falam em literatura portuguesa internacional. A mim dava-me bastante jeito, quer dizer, para não andar à procura na babel de jornais onde é que está a crítica, porque às vezes as coisas são as pessoas são substituídas, mudam de coluna, não sei o quê. Eu ia sempre ver aqui que falavam sempre das últimas publicações nacionais e internacionais e, portanto, rapidamente, sem ter papel na mão, sem sujar os dedos, eu ficava a saber o que é que se estava a passar. Depois deixei e agora é a Patrícia que tem que me dizer, eu publiquei um livro, porque senão até isso me escapa. Atenção que são blogs assinados, ou seja, não há pseudónimos, portanto sabemos exatamente quem são os autores. Patrícia Reis. Já disseste à Patrícia que tens um livro novo, obviamente. Já disseste à Rita que tens um livro novo. Tenho um livro novo. E disse-me algum tempo depois. Não. Blogs. Alguns destes que a Rita citou, alguns eu vou seguindo. E um daqueles que eu sigo com um imenso gosto é o Contramundo, por exemplo. Mas existem blogs de toda a espécie e a propósito de tudo e de todos. Há blogs com nomes extraordinários relacionados com literatura, não é? Doce Sonhadora, Fire Hard Books, Leituras da Carolina, Pedacinho Literário, Pepita Mágica, Sede de Infinito, Singularidades de uma Rapariga Loira, Uma Biblioteca em Construção, Algodão Doce para o Cérebro. Algodão Doce para o Cérebro para mim é o fim da macacada. Bom, e estes não são os chamados blogs de referência, enfim, com nomes associados que se podem percorrer. Posso só dizer o nome de um blog? Que tem a ver com vida. Vida, ok? As relações entre casais, vidas, cócegas, livros de vez em quando. Vais citar por causa do título? Epá, sim. Então. Bumba na Fofinha. Uau. Pronto, e isto é assim, é tudo uma promessa. Há um que eu sigo com regularidade, porque gosto muito da Márcia Balsas, que é o Planeta Márcia. A Márcia tem uma particularidade, ela dá a sua opinião, ela diz, eu gosto, não gostei por isto e gostei por isto. E isto hoje em dia é tão raro, não é? Esse nível de honestidade. O que os blogs facilitaram em termos de comunicação é uma massificação, um lado democrático da forma como se pode entender a literatura. Portanto, quem gosta e quem é amigo do A ou do B ou do C que tem um blog, lê, sente curiosidade, pode ir buscar, pode não ir buscar. E é uma espécie de boca à orelha, de outra forma, porque os blogs têm isso, têm esta possibilidade de se publicar uma opinião, independentemente de não estar num órgão de comunicação social tradicional, não é? Pronto. Estes que eu falei há pouco, que têm estes nomes divertidos, são blogs que se centram muito numa literatura de coração, numa literatura internacional, numa literatura na linha do como é que se chama aquela coisa dos lobisomens? Aquela coisa dos lobisomens. Fantástico? Não, daquela série... Twilight? Isso, na linha do Twilight e afins. E nada contra. E tem imensos seguidores. Lobisomens ou vampiros? Não, mete as duas coisas. Isto é o full pack. Está bem, ok. Por acaso, pack, sabes o que quer dizer em inglês, não é? Então. É o grupo de lobos. De matilha. Matilha. Portanto, eu diria que os blogs têm esse lado. Eu durante muito tempo mantive um blog e depois aborreci-me. E sobretudo aborreci-me por causa da obrigatoriedade.
é preciso, para manter um blog, e sobretudo na área da literatura, estar muito atento às novidades, ter tempo para ler e ter tempo para escrever sobre o livro. Tem que haver esse tempo físico, não é? Portanto, essa generosidade também. E o que acontece hoje em dia é que as editoras já andam atrás dos bloggers. E como já andam atrás dos bloggers também, a questão comercial nos blogs também já existe. De facto, não é? E já fazem concursos e promovem concursos e as editoras estão atentas. E vamos ser frontais. Estão atentas porque os blogs têm visualizações. E vamos ser frontais. No mundo do like e da visualização. E vamos ser frontais. Há blogs que se limitam a pôr o sinopse que está sim, na contracapa do livro. Sim, e também há isso. E há uma coisa que eu não entendo, talvez vocês me possam ajudar, é porque é que os assessores de determinadas editoras acham tão importante haver algo escrito num jornal ou num blog e depois desprezam algo como a rádio ou a televisão. Mas muitas vezes, no caso específico da televisão, desculpa dizer-te, a televisão não tem grande interesse nos escritores. Tenho muita pena dizer-te, mas... Não podes dizer isso em relação à RTP3, vá. Pronto, porque a RTP3 tem um programa. Já tivemos 2. Já tiveram 2, não é? Pronto. Mas a verdade é difícil um livro novo ter promoção digna desse nome na televisão, seja em que canal for. É difícil, é mesmo muito difícil. Não é? Só mostrar a capa do livro. É difícil. Certo, mas comparando isso com uns blogs ou com as vendas de jornais, enfim, fica a pergunta. Inês Pedrosa. Olha, pegando na conversa de vocês, já vou aos blogs propriamente ditos. Aquilo que estavas a dizer, Ana Daniela, e a conversar com a Patrícia, a televisão. Eu não sei se os responsáveis de promoção das editoras desprezam ou se já não estão habituados, porque, de facto, há um programa, ou Todas as Palavras, agora na RTP3. Houve uma época em que havia, até nos canais privados, vários programas, agora não há. Mas eu também acho que seria obrigação da RTP pública, além de Todas as Palavras, dar uma atenção mais cotidiana, permanente, à atualidade da literatura, como dá a todo o resto. Sim. E dou-te um exemplo. Vai dando alguma, mas é escassa. Concordo contigo. No Canal 2, que até é um canal mais virado para estes temas, não é? O telejornal acaba com uma entrevista muitas vezes cultural. E quando eu digo muitas vezes cultural é porque normalmente vejo, quer dizer, também tem assuntos sociais e já lá vi pessoas de várias ordem, mas tenho reparado que se alguém lança um disco de jazz, disto e daquilo, normalmente tem ali uma entrevista. Há um espetáculo. Um livro é raríssimo. É raríssimo mesmo um escritor passar por aquele espaço. Quando eu comecei a escrever há 30 anos. Ainda por cima, quando essa raridade é cortada, em geral é alguém próximo da RTP ou mesmo da RTP. Ou o que é um autor ligado à RTP, o que também não é nada bom. Há muitas panelinhas. O que dá um ar de... E, portanto, é aí que eu queria chegar. O problema é que mesmo... claro que a televisão tem um impacto extraordinário e a rádio tem um impacto muito maior do que as pessoas pensam. Aí é que é outra questão. E as pessoas não ligam, isso eu tenho-me apercebido, queridos ouvintes, aproveito para vos agradecer a ternura, tenho-me apercebido, ao andar no país, nas bibliotecas, a quantidade de pessoas que me vêm falar designadamente deste programa. É verdade, é verdade. E o impacto que este programa tem em algumas pessoas e que a mim muito me toca, e acho que é para isso que nós estamos aqui. De algumas não, é muitas pessoas variadas pelo país todo, etc. E isso realmente acho que as editoras não são sensíveis. Não é? Também porque para fazer um dossiê, mostrar serviço, é mais difícil. Pode-se pôr o podcast e há essa possibilidade. Ninguém me convence que algo dito na rádio sobre um livro, ninguém me convence que tem menos impacto. Não tem menos impacto. Em qualquer jornal deste país. Não, claro, até tem mais, porque os jornais estão... Sabes o que acontece muitas vezes é que a esperança dos autores e dos próprios editores é na internacionalização. Certo, mas eu isso entendo. Agora, da parte dos assessores... Se calhar é melhor deixar a Inês explicar, porque internacionalização para os nossos ouvintes não... Internacionalização significa possibilidades de tradução e, portanto, precisas de apresentar a editores, a agentes, um dossiê com as críticas. E
claro, se tens uma coisa de um jornal qualquer, podes traduzir pelo menos as linhas mais simpáticas, ou fazer alguém que traduza para a língua, para inglês, ou para francês, ou para a língua em questão. Uma coisa de rádio é mais complicado, portanto, não funciona tanto nesse trabalho imediato e talvez também por isso não seja devidamente valorizado. Porque, infelizmente, outra coisa que acontece e que é típico de países provincianos, como é muito o nosso, é que, porque é que os autores querem, quer dizer, toda a gente quer ter leitores, ou toda a gente quer ser escutado pelo maior número de vozes, mas porque é que isso é tão importante num país tão pequeno como... Não é tão pequeno, porque há países mais pequenos. Num país como Portugal, com as características de Portugal. Porque, muitas vezes, ou para não dizer sempre, a pessoa só recebe o retorno quando vem com o selo de qualidade do exterior. O caso muito evidente, o próprio António Lobo Antunes, que hoje é um bonzo, não é? Inquestionável, gosto ou não se gosta, é um bonzo, não é? Mas eu, que já cá ando há muito tempo, lembro-me da quantidade de porrada que ele levou, mas porrada a sério, eu estou mesmo a dizer a palavra porrada porque é mesmo pancada forte, nos jornais, até que começou a ser traduzido e a ter boas críticas em França, Paris, e em Nova York, New York. Foi quando ele começou a ganhar dinheiro. E também começou a ganhar dinheiro, claro, mas começou a ter aqui a crítica a acharem, bem, se o pessoal lá do New York Times acha que ele é bom, se calhar é porque é bom. Aqui, as pessoas muitas vezes evitam ter uma opinião até muito tarde. Para ver para onde é que a coisa cai. Para ver para onde é que cai, para não serem apanhados a gostar de uma coisa que de repente é pirosa, ou é queque, ou é à direita, ou é à esquerda, ou não está onde devia estar. No caso das mulheres é mais simples, porque as mulheres em geral são para desconsiderar. Ou paternalizar, ou que ainda paternalizar. É pior. Eu estava aqui a ver uma coisa, isto liga com os blogs. Há pouco tempo chegou-me um artigo muito interessante que foi publicado nos Cadernos de Literatura Comparada da Universidade aqui em Lisboa e que é de uma investigadora da Universidade de Manchester, Susan Boskert. E é um artigo sobre, no fundo, sobre a forma como as mulheres escritoras são tratadas em Portugal. A imagem em relação aos... chama-se Closing the Gender Gap. Novos new spaces, bem, vou tentar traduzir diretamente, novos espaços da construção da memória cultural para as mulheres escritoras contemporâneas em Portugal. E, resumindo muito, uma das coisas que ela se percebe é que as mulheres são sempre metidas em caixas imediatamente. Fala de várias autoras. Entre as quais a própria Inês. Fala, pois. A Lídia Jorge, Hélia Correia e a Tiolinda Gestão. É. Portanto, e começa por ver que têm um lugar menor em relação, nas histórias da literatura contemporâneas, em relação aos seus pares respectivos de geração, etc. E depois que são sempre metidas na caixa do género. A Lídia a Jorge é a que é mais bem tratada porque pegam pelo aspecto do colonialismo, dela tratar a memória do colonialismo e, portanto, a ficcionalização da história. Que não é o tema central dela, como é evidente, e é isso que diz aqui a investigadora, esta académica, diz que tudo quanto é, porque os temas centrais da Lídia, como no meu caso também, e ela aproxima-nos muito por isso, são a violência contra as mulheres, a discriminação de género e as dificuldades de emancipação das mulheres. Isso é posto de parte, e os livros da Lídia que tratam exclusivamente, como Notícia da Cidade Silvestre, disso, que são muito bem tratados no estrangeiro, aqui são apagados pelos académicos sistematicamente, porque é um livro de mulheres, e as mulheres são metidas nessa... E então, onde é que isto pega com os blogs? Amor. Ela diz, esta investigadora, que os blogs literários têm servido para aparecer uma geração de leitoras que se afirma na crítica, como uma crítica informal de leitoras, e que estas próprias autoras reconhecem e promovem. Dá o exemplo que aconteceu comigo, eu não tenho Facebook eu mesma, mas tenho uma página oficial.
E quando uma determinada blogger fez uma crítica a um livro meu, eu pus na página, não fui eu, mas enfim, alguém pôs por mim e bem, não é? E portanto, eu que analisar isto acontece com muitas autoras. A Patrícia também faz isto. Sim, e a Rita também. A Rita também. O que é que acontece? Como nós temos seguidores nessas páginas, aumenta a visibilidade do blog. Quer dizer, há um benefício para todas as partes. E aí vocês estavam a dizer que realmente hoje a comunicação social já começa a certos bloggers que tratam de livros sistematicamente a tê-los em atenção, a enviar-lhes livros. Há uns que fazem uma crítica mais impressionista e há outros mais séria. Mais acutilantes também. Acutilante, que também denotam ter mais leituras, porque a crítica é sempre impressionista. Eu estava aqui com o ABC da Crítica do Nuno Judice, que é um livro fantástico e muito simples de ler, mas que põe o dedo na ferida do que é a crítica e para que serve a crítica, com muita acuidade, precisamente. E o crítico é um leitor especializado e deve ter a preocupação de desocultar a obra antes de opinar preconceituosamente sobre ela. E muitas vezes isso encontramos mais nos blogs, não é? E há um blog e há gente muito nova. Nós estamos sempre a dizer que a nova geração não lê. Não, mas estes todos que eu falei são todos de gente nova. Gente nova. E eu também, alguns não sei quem são, mas sei lá, o David Pimenta, que eu conheci dos Twitters e tal, depois comecei a acompanhar o blog dele. Tem um blog e graficamente muito bonito, o que também é importante, chamado Deus me livro. E sobre os livros que vão saindo. A Helena Ferro de Gouveia, jornalista, tem um blog chamado Domadora de Camaleões, já o título é fantástico. Pois é. E aí ela fala de livros que gosta e também ela própria escreve. E há muitos blogs, aliás, sobretudo mais de poetas do que de prosadores. Que a Helena é prosadora, está visivelmente a ensaiar escrita de ficção já muito a sério. Mas há também poetas que vão publicando poemas seus ou poemas de outros, ou livros. É uma plataforma de visibilidade, absolutamente. Outros, Mãos Vazias. O Planeta Livre, do Mário Rufino. E eu recentemente descobri um blog muito interessante, feito por alguém que percebe muito, que é um escritor, e que se dedica a analisar e a analisar também os cânones. Eu gosto dos textos dele, sobretudo porque vai pegar nas chamadas vacas sagradas da nossa literatura, mesmo das vacas vivas, e porque é que isto é considerado o cânon, e desmonta. É um pouco o Revaino, não é? Faz um pouco o Revaino da literatura. Chama-se Alberto Velho Nogueira e o blog chama-se Homem à Janela. São textos muito grandes, densos, textos compridos como se fosse uma revista literária densa, mas muito, muito, muito interessantes. E estou completamente à vontade porque ele tem um mundo muito particular e, portanto, embora critique muito certa canonização de certos autores, também eu noto que há outros autores onde ele não pega, deve achar que à partida, como tem uma divulgação de massa ou qualquer coisa, não lhes quer dar mais. Não lhes quer dar mais. E também, por exemplo, vejo, também lá está, agora estou com este enviesamento de género, mas o que é que se há de fazer? Vejo muito maior atenção a homens neste blog do que a mulheres. Portanto, estou a ser mesmo muito isenta, porque nunca lá apareceu uma linha sobre nada que eu tivesse escrito. Deve achar que não merece. Homens à Janela tem muita graça. Homem à Janela. Mas o que ele vai dizendo sobre os livros é muito curioso e muito bem observado. E eu penso que ele mora na Holanda, ou assim, quer dizer, é uma visão exterior, mais uma vez. Também é bom. Pois, mas quando alguém reflete sobre Portugal, normalmente é da janela de Paris, da janela da Holanda, da janela do Brasil, mas funciona muito bem para e também para nos fazer pensar sobre os livros, porque
tem uma mente muito... como se tivesse um bisturi na cabeça e lê os livros muito a fundo. Portanto, é muito interessante. E há muitos outros. Eu tinha aqui, já nem me lembro quais, todos os que eu disse, mas sobretudo... eu também gosto muito de blogs, sobretudo acho que é interessante ir viajando por eles. Eu gosto muito de blogs que não são só de literatura. Há o do Eduardo Pita, que se chama Da Literatura e é sobre política, geralmente. Não, mas isso é mais no Facebook. Parece que o blog, há é mais dirigido à literatura. Mas, quer dizer, a relação entre política e literatura, para mim, eu acho isso bom, porque acho que atrai mais gente. Acho que esse tipo de blogs, o blog onde eu e a Patrícia colaboramos, eu muito pouco, Delito de Opinião, que pode-se falar de livros, pode-se falar de cinema, fala-se muito de política. Isso é muito interessante para apontar, o Delito de Opinião. Delito de Opinião. E o blog do Francisco Viegas, eu também gosto muito, sim, embora ele seja um bocadinho bissexto na frequência, lá está, como dizia a Patrícia, depois porque dá muito trabalho. Dá trabalho. Mas a origem das espécies... A origem das espécies, que é o blog do Francisco José Viegas. Tem anos e anos, não é? Tem muitos anos. Já houve uma altura que era dele e do Manuel Alberto Valente, sim, depois ficou só ele. Já agora, também não esquecer, Horas Extraordinárias. Horas Extraordinárias, exatamente. Esse sobre livros, especificamente. O Bibliotecário de Babel, há bocado esqueci, o Bibliotecário de Babel, José Mário Silva. E o Cadeirão Voltaire, da Sara Figueiredo da Costa, que é uma jornalista em freelance. Já agora um blog que tem a ver com livros, mas não tem a ver com livros, tem mais a ver com compradores de livros. E porquê é que eu não digo leitores e digo compradores de livros? Porque a Livreira Anarquista, eu penso que o blog acabou em 2015, ela pôs aqui um post a dizer que realmente não conseguia conciliar tudo, e no fundo o que ela relatava neste blog, a Livreira Anarquista, eram as vicissitudes de uma livreira, não é? Coisas, por exemplo, de compradores de livros, volto a insistir nesta definição, se dirigirem à livraria e pedirem-lhe ajuda e dizer o seguinte: pode ajudar-me? O livro que procura é para psiquiatras, para gente maluca e chama-se não sei quê, que não sei que mais. Tem aqui as vicissitudes de uma livreira. Havia um outro blog também do livreiro. O Pó dos Livros. Que era muito engraçado. Muito engraçado. Conta as histórias da burrice aplicada ao interesse dos livros, não é? É assim, olha, eu queria um livro, aquele livro passa um comboio, é mais ou menos isto, e a pessoa diz, não sabe o autor, não sabe o título, não, mas sei que tinha uma montanha muito bonita, descreve uma montanha, as pessoas vão assim comprar livros. Já agora, Meditações da Livreira, não resiste. Tópico primeiro, eu vim trocar este livro porque tenho a sensação de que ele já foi manuseado antes. Tópico segundo, há livros em que ela só lê o princípio, o meio e o fim. Tópico terceiro, quero um livro que se leia na integralidade. Tópico quarto, e entre aspas ela escreve, e que meditação este dará? Assim que acabo, meto logo o marcador para fora e depois agarro nele e vou andando. Mas só se ele for bonito. Próxima vez que forem a uma livraria, vá lá. Tenham cuidado. Mas porquê que deita fora o marcador que dá tanto jeito? Ninguém percebe. Perguntar a este senhor. Mistério. Mas olha, é assim, os livreiros podem fazer pouco dos leitores, mas eu também me lembro. É verdade. Pois eu também me lembro. É verdade. Uma vez. Eu tenho tido cada encontro. Isso também. Pedir as memórias de Adriano para oferecer a não sei quem. E o homem da Achou que era o Adriano Moreira, queres ver? Não, ficou assim, o homem não, o rapaz ficou a olhar para mim e depois andou a viajar pelas prateleiras e a ver. Foi à história, andou a ver a história antiga, a história medieval, andou na história toda. Dar o flanco. Não queria dar o flanco. E depois viu a história toda e disse, esse não temos. E eu tinham no Y dos autores, não é? De literatura estrangeira. Claro. Fui buscar por em cima da mesa e disse, agora vou comprar outra livraria, muito obrigada. Foi assim, tipo pedagógico, não vale, porque havia outras livrarias perto, porque senão não tinha feito isso. Há uns anos nós íamos às livrarias e sabíamos que aquela pessoa que ali estava sabia de literatura. Não, ainda acontece. Eu vou-vos dar dois exemplos. Acontece, mas hoje em dia há uma forma muito extraordinária de contratares qualquer um e não teres este drama, que é, ficam em frente ao computador e dizem memórias de quê?
e vá deteclar. E vão ao inventário, claro. E vão ao inventário e não têm que se preocupar em saber se saiu, quando saiu, se é da Iursenar, quem é a Iursenar, qual Adriana que estamos a falar. Eu às vezes rondo as livrarias para saber, muito raramente, antes era sempre, agora muito raramente, mas passa assim de chapa para uma livraria no centro comercial, vou lá para ver como é que sai. Livros, se não há livros nossos, não sei se fazes isso. Toda a gente faz. E para mim o sintoma é, olha, tem livros da Rita Ferro, e ela vai respondendo, vai perguntando, mas nunca me reconhece. É? Eu pergunto. Eu quando isso não pergunto, ponho alguém a perguntar. Elas não conhecem, já descobri que não me conhecem, percebes? Portanto, a pessoa que está ali nunca me viu, pronto. Mas já agora, quando põe alguém a perguntar, justiça. dizem assim, e quando dizem, esse está esgotado, que é uma coisa que me enfurece, quando não está, eles não o têm e não estão para incomodar, não estão para... E aí, às vezes, já tenho feito intervenções, tipo, está o meu marido a dizer, este livro e aquele da Inês Pedrosa, está esgotado. E ele ainda diz, mas posso encomendar? Não está esgotado. E aí... Eu, que estou lá ao fundo, apareço e faço uma preleção ao livreiro. Isso já tem acontecido. E ele diz assim, tu não queres fazer cena, mas acabas de fazer o dobro da cena. Porque, tanto aldrabice... Quando se encomendou para estar esgotado 3... Pronto, ok, está esgotado. Não, mas não diga que não, está esgotado, diga que não tem. Exato, está esgotado, a pessoa desiste de ir outras vezes. Está esgotado porque já não há mais edições, não é? Acabou. Podes fazer como no Brasil, tem, mas está em falta. Pronto. Olha, deixem-me só fazer justiça já agora, vá. Temos encontrado também bons profissionais. Eu acho que vou destacar aqui 2, vou só dizer os primeiros nomes, porque eu não sei se eles querem que sejam totalmente identificados. Homenagem ao Manuel e à Isabel da Buchholz, que são maravilhosos. São maravilhosos, é verdade. E são ótimos consultores. São mesmo. E não te dizem, não há, dizem, vou à procura. Exato. E já vai havendo gente assim, mas é cada vez menos frequente. É verdade. Se bem que às vezes... algumas coisas que não esqueço. Eu acho muito engraçado também os livros que nos pedem a nós, escritores, para recomendar, não é? E há uma coisa, uma praxis engraçada que é: que livro é que recomendaria à minha sobrinha? Ela é uma mocinha. Consultório. Tem 18 aninhos, ainda não tem nenhum namorado. Começam a fazer um perfil, não é? Quando por trás daquela... E tu recomendas as pupilas do Sr. Reitor? Quer dizer, é curto, sei lá. Não, além disso, quando as pessoas vêm dizer ela faz isto, faz aquilo, não tem namorado, elas sabem lá. Elas sabem lá. Olhem os pais dos alunos, os pais dos alunos que vão para a Espanha fazer viagens de finalistas. Agora aqui uma coisa que... Sempre se foi para a Espanha, sempre se que a Daniela falou muito depressa, mas que já agora sublinha-se. O Expresso, que é aquele jornal de referência, ou era, é discutível. É discutível? Para mim, não. Não, mas para mim é indiscutível que não. Ora bem. Já era, para mim é indiscutível que já era. Mas já era, está bem. Não estava a perceber que já era, que já foi. Já foi. Já foi, é isso que eu estou a dizer. Epá, olha, mas continua a ser referência. Cada vez menos. Essa literatura é verdade. Mas pronto. Tem 2 críticas de livros por semana, os jornais também são muito convencidos e tão convencidos que têm uma Clara Ferreira Alves, suponha que já foi, graças a Deus acabou porque matava uma pessoa de cada vez. Ou tem, não sei o quê, tem o nome. Crítica literária. Não, ela sim, crítica literária. Porque ela agora mantém a crónica. Continua a pluma caprichosa, não é? Mas quando eu saí, ela tinha acabado de desfazer a Clara Pinto Correia e depois eu comecei a escrever, era o meu pavor. Chamava só Olá, amiguinhas, essa crítica. Não acabava. Escrever é difícil, não é, amiguinha? Muito. Era uma coisa horrorosa. Uma caricatura do António, era terrível. Mas isto, o que é que eu estou a tenho que procurar isso. 6 vezes. Eu tenho lá guardado em casa. Os jornais não têm que ter peneiras porque são 1000 caracteres. Cada escritor escreve 1000 caracteres e depois tem os nomes pomposos a fazer essas críticas. E a verdade é que qualquer passagem na televisão, por mais breve e coisa, apanha pelo menos 1 milhão de pessoas, não é? Portanto, não é tão relevante como eles pensam. Já não vendiam o que vendiam. Não é tão relevante como eles pensam. Outra coisa é a tal, também, acho que foi a Inês que falou nisto, que é a vigilância silenciosa dos jornalistas sobre os blogs de figuras públicas, não é? A mim já me aconteceu variadíssimas vezes ser citada. Eu tive um blog ato falhado, depois chateei-me, porque começaram-me a citar. É bem giro o título e o blog, devo dizer. Tinha perto de 1 milhão de visitas, mas começou-me a cansar porque tiravam, descontextualizavam, sobretudo a extrema-direita com que sempre me associam, e tornava coisas virais
não é? Descontextualizam e as pessoas depois, foste tu que escreveste, fui, mas foi há 9 anos. Continuam a circular, como um artigo que eu escrevi chamado A Náusea, que não para de circular, e acham que eu estou a falar em relação a este coisa, e era ainda do tempo do Sócrates, enfim, uma grande confusão. Mas reparei, por exemplo, que o embaixador Seixas da Costa, que tem uma página de Facebook muito concorrida e bastante interessante. E muito ativa e bastante interessante. Escreveu no outro dia que é um aeroporto... Eu não sabia a história, mas é mais ou menos isto. Estavam a discutir o nome do aeroporto atribuído ao Ronaldo, e ele disse qualquer coisa, não interessa bem o tema, mas... porque não Alberto João Jardim, pelo absurdo ou qualquer coisa. Não, que era mais justo. As duas coisas eram absurdas, mas entre os dois era mais justo. Exatamente. E foi parafraseado e lançou-se uma polémica, quer dizer, de que ele estava a promover, o Alberto João Jardim, de repente. Ele que é um homem de esquerda assumido, não é? Já de repente já estava conotado com a direita, etc. Bem, foi um sarrabulho, uma coisa inacreditável. Mas como tu estás a dizer. Em relação à crítica, escrever já agora, é perigoso. Há coisas como... ler é que é perigoso e usa-se muito. A linguagem ser muitas vezes crítica e com nomes e expressões que excluem o leitor comum, que não está dentro disso, eu sugiro uma coisa cujo autor não sei qual é, já estou igual aos leitores, já não me lembro, mas que era um glossário de crítica contemporânea, que tem todos os nomes, não sei, tenho que ir ver agora, porque perdi o meu, mas que me dava um jeitão enorme às vezes para certos nomes, e que é uma coisa... Mas isso é um glossário que traz os nomes todos os adjetivos, todas as designações usadas pelos críticos literários em todos os mundos, com a respectiva tradução em português, e que às vezes escapa ao leitor comum. Também queria perguntar à Daniela se há um prémio de rádio. Já houve. Já não há, portanto, programas como estes, que lutam pelos livros ou outros, não têm hipóteses de ter um incentivozinho, porque programas de televisão há, não é? A Antena 1 teve, mas há os prémios da Sociedade Portuguesa de Autores. Exato, mas o melhor programa de rádio para a Sociedade Portuguesa de Autores é o Governo Sombra. É verdade. Temos pena. Pois isso é que temos pena. Mas o Governo Sombra não é televisão. É também rádio. É também rádio, mas é sobretudo televisão. Não, atenção, começou na rádio. Começou na rádio, ok. Continua na televisão, mas isso para não dar para darem à televisão a um programa cultural, na rádio deram ao Governo Sombra. Achei muita graça, estive a analisar, estive a fazer a minha tese mental. Porquê? Estás a ser irónica, mas porquê? Não sei, achei extraordinário. É preciso dizer que só os sócios da Sociedade Portuguesa de Autores é que podem ganhar aqueles prémios. Também Pronto, preciso dizer isto. Há muita gente que não sabe disso. Mas porquê? Mas olha, não acho justo. Mas pronto, está bem. Ok. Mas só há esse prémio que eu saiba. E, portanto, havia lá programas culturais da rádio, além do nosso. Olha, estava nomeado, já agora aproveito para dizer. Estava nomeado a Ronda da Noite, do Luís Caetano, que, no meu entender, é um programa magnífico e que merecia mais do que o Governo Sombra. E o Fórum TSF também. Mas fica aqui dito que o programa cultural era aquele, por exemplo. Ora, aí está. É isto. Mas podíamos criar... Um prémio, não Pois podíamos. Prémio a páginas tantas. Olha, a propósito de prémios, o prémio da Faculdade de Medicina para o melhor aluno de Anatomia Clínica. Não é assim, mas depois vão verificar, que já sabem que eu não sou pessoa para trocos. Valor do prémio. Digam um nome. Para o melhor aluno. É um prémio pecuniário, sim. Deram um prémio ao melhor aluno de Anatomia da Faculdade de Medicina. Não, foi o meu namorado que me disse, que é académico. 250. 1000 euros? Euros. 250 euros. Pensei que era 1000 euros. Que eu já escrevi para a mas agora vou ser má. Mas não é obrigação desses senhores saberem anatomia. Pronto, é só. O prémio foi estabelecido pela faculdade e por aquele círculo universitário. Agora, eu acho que mais vale darem uma medalhita do que 250 euros. Lá, muitos prémios são só mesmo medalhas e... Pronto, mas mais vale. Agora, 250 euros é, olha, vai ali a Chabregas e volta, não é? Mas acabou-se. Pronto, mas podemos criar o nosso. Não sei, poderia ser. Pois, vamos mas atribuímos sempre ou de vez em quando não atribuímos? Vamos fazer isso. Não, isso já a lei a faz. Isso faz a lei. Prémios foleiros.
o Prémio Leia de Literatura. Que o ano passado não foi o ano passado e já houve um ano que também não foi. Não, mas... Não sei se foi um ano ano que até tinha não se esqueçam que concorrido. estão a ouvir. Agora estou com mais maluco. Estão pessoas a ouvir-nos. Certo? Pronto. Não, mas o ano passado só Prémio chegou Leia. um manuscrito ao júri do Prémio Leia. Eu ano passado não Só concorri, chegou um mas como eu manuscrito. já concorri, posso dizer assim, vocês não confiam nada na Leia, não tem critérios, porque publica-me a mim há muitos anos, mas depois quando eu concorro ao prémio, com pseudónimo, claro, os meus livros nem chegam ao júri final, porque aquilo tem um júri anónimo, um crivo anónimo vasto, e depois a grande cabeça do presidente do júri, que é Amarelo Alegre, e às cabeças dos seus geniais assessores de júri, o Nuno Júdice e mais o Pepe Tela, e já não me lembro quem mais, alguém do Brasil. Já só chega uma seleção que é cada vez mais pequena. Ultimamente acho que chegam 2 livros. Não, Mas o quem ano é o passado leitor? chegou. Quem é o leitor? Eu digo à vontade, porque há muitos, não sou só eu, há muitos autores da Dom Quixote, vários, que 100 já mil euros é concorreram um prémio que... e que não chegam aos finalistas. Portanto, a Dom Quixote está a publicar autores de porcaria que não chegam a Leia, que não chegam ao seu prémio, o que é hilariante. Eu já não concorro mais. José porque já me Castelos, José embora Carlos, me desse Seabra, jeito, Pereira, sabia. Lourenço. Não sou ele, Concorri. a Dom Quixote que te propôs. Não, eu tenho Rita quando tinha Chaves. quando tive originais. originais. Ok, são originais. Vai, Pronto. 2 ou 3 Faltava vezes. dizer isso. São Com prémios de pseudónimo, originais. Ok. mandei com pseudónimo. Mas como eu fiquei assim a pensar, fiquei a meditar, mesmo assim uma coisa de psicologia profunda, será que eu devo me dedicar à carpintaria, aos arranjos florais, outra coisa qualquer? Até que soube que grandes escritores, até mais velhos do que eu e já mais consagrados que eu, também lhes aconteceu o mesmo com o Prémio Leia. De maneira que passei a rir-me. Eliminados na primeira ronda. Eliminados sem chegar ao júri. Maravilhoso. Os que são publicados. Aqui, ao contrário, em Espanha há um Prémio Planeta que é feito para os autores da Planeta brilharem. Aqui é feito para humilhar os próprios autores, que é para ver se consegue baixar-se-lhes. Eu acho que é para se lhes baixar as percentagens Quantos minutos de faltam venda para acabar o programa? É porque se eu de repente abrir a boca Falta um e minuto. Falta um tão mal. minuto. Patrícia, tens um minuto. Não vale a pena. Não? Deixa lá isso. Não, Pronto. vá. Não pode Continua. ser. Eu aqui, olha, até me coço. Tu estás toda E é verdade. Estás a ficar Não, a sério, porque a Inês tem razão, é evidente que o Prémio Planeta, que tem um regulamento igual, quer dizer, a Leia foi buscar uma inspiração grande ao regulamento do Prémio Planeta, é evidente que eles abrem os envelopes, é evidente que percebem quem é que é da casa e quem é que não é da casa. Não, é evidente Não é. que no da Leia também percebem. Pois, O problema é que também. é outra. Agora, Há autores eu não consigo compreender que tu como é que um vês júri uma de 6 linha. pessoas, com 3, 4 académicos, Mas é que não chega Mas lá digam-me sequer. só respondam-me isto. Já houve prémios de autores da Leia a ganhar? Não. Só Normalmente autores são que primeiros não, autores, são- tirando só o António tem sido Tavares. primeiras obras. Não, é António então primeiras Tavares. obras. António Tavares já não, sim. Não, e o moçambicano, como é que ele se chama? Ah, sim, é verdade. Pois, João Paulo. sim, João- sim, mais o- valia, o eu João não sei, Borges. eu estou a falar, mas João Borges, mais claro. valia dizer, Borges não foi no podem início. concorrer autores da casa, pronto. Hã? Bastaria dizer isto, não é? Não Mas não podem vale- concorrer os autores da casa. Mas é para os humilhar, porque eu tenho uma tese, é para os humilhar. Não é nada para para a os humilhar, seguir, olha, é isso é para uma a seguir teoria. baixar. Olha, Opa, Rita, as teorias da Rita, conspiração humilhar. têm. 20 Rita. segundos. Eu tenho uma pessoa dentro da Leia que me disse assim: mas porquê que tu não concorres alterando a forma como fazes os diálogos para ninguém perceber que és tu? Pois. Porque eu tenho os meus diálogos, têm uma característica muito básica, que é: não há cá travessão, não há cá disse ele, não há cá disse ela, levantou-se, fumou um cigarro, tarará, resmungou, refilou. Não existe isso. Mas ok? como é que pode ser primeira obra se vocês já são publicadas? Explica. Não é a primeira obra. Bolas, disseste agora. Não, tem Só sido tem sido atribuído publicado. a sua maioria. As primeiras obras, a maioria, são primeiros livros. Mais valia chamar-lhe primeira obra. Pois. Enfim, Claro. ora, lá está. Questões para reflexão. Futura Não tem reflexão, reflexão porque por nenhuma. enquanto. É o que é. Não há nada a refletir, isto é assim. Ok, pronto. É uma vergonha e é assim. E tem que se passar a dizer que as vergonhas são vergonhas. E agora entrei nessa. E E quem assim nos ouve colocamos. tem que perceber que não se ganha, que é normal que os escritores queiram concorrer a estas coisas porque Não ganham nenhum. não ganham muito. E assim colocamos um ponto final nesta edição do programa A Páginas Tantas, programa que contou com a edição técnica de Ana Almeida Dias, programa como sempre disponível em antena1.rtp.pt. Boa semana.
Eu acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor Patrícia Reis. sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói. Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego, Inês Pedrosa. mas também conseguirmos enxutar os fantasmas bastante reais da família. E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes, Rita Ferro. que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados. Às vezes, quase sempre, Ana Daniela Soares. um livro é maior do que a gente. A páginas tantas.